Você pode trazer para a gente, aqui eu vou trazer os slides, e explicar para a gente o que vem acontecendo ali com relação ao Neymar. Muito foi falado dos patrocínios, do contrato, que o Santos paga isso, que tem aquilo. Nath, você destrinchou aqui para a gente e trouxe algumas coisas. Eu vou até ver se eu consigo mudar. Se você puder voltar para a gente aqui, só para a gente trazer Olha, uma questão importante, Lu. Uma coisa que é importante frisar: hoje o Santos tem 2 contratos. Contrato Santos-jogador, que é o valor que sai dos cofres do clube para pagar o jogador, né, o que é acordado por contrato Santos e Neymar Júnior, camisa número 10, capitão da equipe, né, que gira em torno ali dos 5 meses de contrato, quase 21 milhões de reais. Isso é fato, sendo vencimentos mensais de 4 milhões,14. Tá? Se eu não errei a conta e não me enganei aqui com a numeração. Então, esse é o valor de contrato Santos e Neymar. O outro ponto, os 85 milhões que virou, né, essa celeuma. Esse é um contrato que faz parte NRS Sports, gerenciada, né, e comandada, quem está à frente é o Neymar Pai, e Santos Futebol Clube. Mas o que é esse contrato? Esse contrato nada mais é do que uma parceria entre as duas empresas, porque hoje a gente tem que considerar que um clube de futebol é uma empresa, tem que olhar como tal, para a reconstrução do clube. O Santos está fundado em dívidas, né? Sua estrutura como marca muito defasada em relação ao que é a realidade do futebol hoje brasileiro. Então, nesse processo de buscar parceiros, de buscar a possibilidade de repatriar o Neymar, como eu disse lá no começo, o Neymar ele não veio por 2 pastéis, um bolinho de bacalhau e uma Coca 2 litros. Ele custa dinheiro. Em qualquer clube que ele fosse, ele ia custar esses tantos milhões. Dificilmente ele ia ganhar menos que isso. Né? Salário parecido com o de Gabigol, com Memphis Depay, enfim. Então, assim, o Santos entendeu a necessidade de buscar parceiro que fizesse parte desse processo de reconstrução. Obviamente que, em contrapartida, a NR Sports entende que é um nicho de negócio que pode dar certo no sentido de você ter o retorno financeiro também, né? Então, a partir disso, estipulou-se ali num contrato que não é com vencimento agora 30 de junho, o vencimento é no final da temporada, no final de dezembro, em que tudo, e aí é o contrato de mais-valia, tudo que o Santos, a partir da assinatura do contrato com o Neymar, tudo que o Santos tivesse de aumento e valorização de patrocinadores, de novos patrocinadores, ou de qualquer coisa envolvendo qualquer tipo de entrada de dinheiro, e aí a exceção de bilheteria de jogos, entra no mais-valia do contrato assinado com a NR Sports. Então, o que acontece? Santos teve um aumento de 66 milhões em relação a 2023. Santos, em 2023, arrecadou cerca de 30 milhões com patrocinadores. O Santos, em 2025, com a chegada do Neymar, passou a arrecadar 93 milhões. É um pulo considerável. Você triplicou isso só de patrocinadores. O Santos, com a parceria NR Esportes, consegue a possibilidade de reformar o CT sem tirar dinheiro dos cofres do clube. Reformar e fazer melhorias na Vila Belmiro, a Vila Belmiro que ainda está nesse processo de vai derrubar, não vai derrubar, a W Torre vai fechar, não vai fechar. Então, o Santos tem uma economia de um pouco mais de 10 milhões de reais em relação às reformas que estão sendo feitas. Inclusive, numa das entrevistas que o Marcelo Teixeira deu à ESPN, da qual eu participei, a gente perguntava o quanto o Santos fazia parte desse processo das reformas que estavam acontecendo, porque até então só se vê o Neymar Pai à frente de tudo, né? Ele que aparece ali fazendo toda a movimentação. Então, o que acontece? Dentro desse contrato, há essa parceria em que a NR Esportes leva marcas e, em contrapartida, tem a questão de marketing que o clube faz e a NR Esportes faz para que essas melhorias sejam feitas. Então, além Nath, dessas... são 2 contratos diferentes. Completamente distintos. Um contrato é com o Neymar, atleta, tal. Outro contrato é parceria com a NR Sports, é isso? Exatamente. São contratos completamente distintos. Um contrato é Neymar jogador, o outro contrato é parceria NR Sports, visando a reconstrução do clube. Ah, mas se não tivesse feito essa parceria, poderia ser que o Santos, ao invés de dividir dividir não igualmente, né, 75-25, como já trouxeram as matérias, o Santos poderia também arrecadar esse dinheiro. Não sei. Não sei. A gente pode supor que sim, mas o Neymar teria vindo?
Também não sei. Então, assim, o contrato ele é estipulado dessa forma. Então, 75 a 25. O que acontece, então? Então o Santos, desses 66 milhões, tem direito a 25%. Isso. O Santos, a partir de agora, ao invés de arrecadar os 30 milhões que arrecadou em 2023, está arrecadando quase 50 milhões. Vai para 49 e alguma coisinha, né? Eu não estou com os números aqui, deixa eu abrir aqui os números direitinho, que aí fica mais fácil de eu passar para vocês. Esse é um dos pontos. Aí, dentro desse projeto, dessa parceria, de tudo que envolve esse processo de reconstrução do clube, que envolve a NR Sports e também o Santos Futebol Clube, né? Já falei que o contrato é até dezembro de 25, então o Santos não tem a obrigação de quitar os 85 milhões arrecadados, né, em contratos e novos parceiros, isso é até dezembro desse ano. Mesmo que o Neymar não assine uma renovação ou prolongue o contrato, continua sendo até o final do ano, então isso não é uma questão de agora, 30 de junho, tá? Pelos contratos fechados e já assinados, né, os contratos de patrocínio, a gente tem que lembrar que dentro dessa distribuição tem algumas partes, e aí se a gente puder trazer, tem esses patrocínios individuais, como a gente está falando, se você puder voltar, Lu, os patrocínios individuais são patrocínios em que o clube, que já tinha seus parceiros, leva ao jogador. Isso entra no somatório dos 85 milhões, né? Então, isso é importante falar. O bônus em relação ao aumento das camisas vendidas, porque o Santos tem um aumento considerável nas camisas vendidas. A Umbro traz um bônus em relação a isso, que já foi, de certa forma, dado na temporada passada pela Umbro, e nessa temporada o Santos, em quase 6 meses, já bateu a meta do ano inteiro. Então, a expectativa é ainda maior de arrecadação. Lembrando que todas as camisas da Umbro, que já saem ali, porque tem camisas que já saem com o Neymar e o número 10. Essa conta também entra os 85 milhões. Né? Então, assim, o Neymar ele não custa ao Santos 105 milhões. Se a gente for fazer a conta, eu tinha falado 49 mil, de 30 milhões passou para 46 milhões e 500, né? Os ganhos do Santos em relação à temporada 2023. Então, em relação a tudo isso, o que fica aparecendo é que o Santos cedeu a qualquer tentativa ou tratativa de que agora quem manda no Santos é o Neymar tem 105 milhões para receber do clube e as coisas não funcionam bem assim. O Santos hoje tem a contrapartida da contravalia em relação aos contratos que tem de tudo que envolve após a chegada do Neymar. Neymar assinou o contrato e estreou dia 5 de fevereiro, se eu não me engano, né? Que é o aniversário do atleta, contra o Botafogo na Vila Belmiro. Tudo que funcionou a partir dali, aumento de sócios, o Santos teve um aumento de mais de 30 mil sócios, o Santos tinha um pouco mais de 40 mil sócios, teve um aumento considerável, então o faturamento mensal, que de janeiro era 2,5, passou a ser 4,2, então o Neymar tem uns 75%, Neymar não, né? A NR Sports, dentro desse processo, tem esses 75%, então é tudo muito dividido a partir da imagem do jogador. Tudo que foi estipulado dentro do contrato para isso. A camisa nova azul que vai sair, que já está com uma reserva muito grande de pedido de lojistas, né, para essa camisa, que deve ser, inclusive, estreada dia 1º/6 contra o Botafogo, jogo na Vila Belmiro, ou no Morumbis, que ainda está aguardando. Mas a definição. Eu acho que vai ser Vila Belmiro, Nath, porque o jogo do Santos é o jogo da TV e o Corinthians joga em São Paulo às 18h30. Então eu acho que por questões da polícia ali, eu acho que não vai poder jogar. Não vai mudar. Não vão mudar, vai ser na Vila Belmiro. Então, o São Paulo joga fora no sábado e o Palmeiras joga fora no domingo. Aí joga Santos e Corinthians em casa. A não ser que o Corinthians mudem a grade do Corinthians e passe ele para o sábado, e o Santos pode jogar no Morumbi domingo. Aí sim, aí tem condições. É exatamente isso. Eu estou abrindo os números aqui. Então, para a gente resumir, esse contrato 2, que é diferente do contrato jogador e clube, né? Ele ganha, então 21 milhões, Nath, de salário, é isso? Não, ele não ganha 21 milhões de salário.
Não, né? Porque as pessoas leem o título não. e aí é o que se diz, que ele está ganhando 21 milhões de salário. Vamos lá. São contratos completamente diferentes, como eu falei. Um contrato é Santos e Neymar Júnior, atleta, que está vinculado à CBF, que está lá no contrato do jogador junto com a CBF, que gira em torno de 21 milhões de reais nos 5 meses. Que dividido isso nos 5 meses, vai para 4 milhões e alguns quebrados. O segundo contrato é Santos e NR Sports, que aí tem a questão da mais-valia, que se estipula chegar aos 85 milhões ao final deste contrato. Em que o Santos, com novas parcerias e tudo que gera renda a mais em função da chegada do Neymar, passa a ser 75% para a NR Sports e 25% para o Santos, né? Dentro deste combo. E o que está dentro deste combo? Né? A negociação de tudo que vem. O Santos de patrocínio, como eu já falei, de 30 milhões de 2023 passa para 96 milhões em 2025, um aumento de 66 milhões. O Santos, com o programa Sócio Rei, como a gente já falou, passa a ter um faturamento de 4,2 milhões, porque tem um aumento considerável dos seus associados, né? Então, uma estimativa e uma projeção que era de 30 milhões de arrecadação no ano, passa a ser de 50 milhões. Conteúdos e documentários em redes sociais, né? 11 milhões de reais de receita. Isso é contrato já assinado, portanto, já somado ao contrato. Então, assim, são 66 milhões, mais 20 milhões de Sócio Rei, mais 11 milhões. Um total aí de 97 milhões, aí você divide os 75 por 25. Só que tem aí nisso tudo uma questão que é a reforma que a gente já citou, que o Santos não está tirando dinheiro do bolso nem a NR Sports. Isso gera uma economia de cerca de 10 milhões de reais ao clube. Mas em que condições isso se dá? Se dá com as questões de marketing. O Santos desenvolve, divulga as marcas que são parceiras para ajudar nesse processo, a NR Sports ajuda. É uma contrapartida de marketing em relação a essas empresas que entram para fazer essas reformas. O Santos, em contrapartida também com a NR Sports, consegue empresas para suplementação de atleta e hidratação. Querendo ou não, né? A gente sabe o quanto isso, dentro do organograma financeiro de um clube, isso acontece. Então, aí a gente tem. E tem uma questão aí que é importante, que é a camisa, que a gente já citou, que isso também entra na conta. Então, dentro desse contrato, desse segundo contrato, que é completamente diferente. E tem um outro ponto que eu já falei, que são os contratos individuais do jogador com as marcas que o Santos leva para ele. Isso tudo entra também na conta. O Santos leva os seus 25%, coisa que se o Neymar não estivesse lá não levaria. E a NR Sports, como usa a imagem do jogador, é a empresa que gerencia a imagem do jogador, leva os seus 75%. Juntando tudo isso, juntando todas as coisas que a gente já citou, tanto do que a gente já falou, os contratos novos assinados, o Santos consegue vender patrocínio que antes valia 500 mil, hoje vale 9 milhões, por conta do nome Neymar. Falando tudo isso que a gente já falou, esse extracampo, esse segundo contrato, que supostamente seria os 105 milhões que o Santos deve ao Neymar, ou que o Neymar vale por mês 21 milhões, não é bem assim. Né? É uma conta que a gente tem que fazer muito discriminada, porque o Santos também está ganhando dinheiro nisso. Óbvio que a porcentagem, aí você pode questionar se a porcentagem está certa ou não está certa, aí é uma outra questão, mas a partir da chegada do Neymar, o Santos não está perdendo dinheiro. O Santos está ganhando dinheiro. Está refazendo a sua marca. Está mostrando para o mundo que repatriou um jogador do tamanho que ele tem. E eu acho que as coisas se tornam ainda maior porque ele não está jogando bola. Porque se ele estivesse jogando bola, isso talvez nem tivesse sido exposto. Então, assim, hoje o contrato é esse. São dois tipos de contrato. O Santos deve ao Neymar todo mês, como deve aos jogadores, os seus salários que são... Mas, ô, Nath, esse ponto de não tá jogando, ele não tá jogando e veio à tona toda essa conversa aí semana passada, mas o Lucas Barros do Diário no Peixe, um abraço para os amigos do Diário no Peixe, já deu essa informação lá atrás, né? Isso daí então não é novidade, as condições do Neymar, é que você tá esmiuçando as condições de contrato, o que foi feito, o que foi combinado, então acho que está sendo até mais esclarecedor para o torcedor que estava com uma pulga atrás da orelha. Algumas pessoas não vão querer entender o que você está falando, porque, né, às vezes falta alguma coisa porque ali, não convém.
Porque não Porque não convém. convém. Porque não convém. Não, Mas é importante você... A conta é simples, Lu, assim, vamos falar do extracampo só, que é o que envolve esse contrato. É o projeto extracampo. O projeto extracampo Neymar, ele é um projeto considerado um projeto de sucesso, se a gente for fazer a conta. Porque se o Santos tem, hoje, mais arrecadação do que tinha antes, mas o Santos hoje também tem mais salário para pagar, por conta do elenco. O elenco hoje é mais caro, sem dúvida alguma, o elenco hoje é mais caro. Hoje o elenco é de Série A, hoje o elenco tem que brigar por outra coisa. Né? Hoje o elenco tem que disputar uma Copa do Brasil para se classificar e ganhar dinheiro. Hoje o elenco tem que brigar para ficar na parte de cima da tabela. Então você acaba investindo. Tirando essa parte, falar que o extracampo, o Neymar não jogar vale 21 milhões, eu acho que a gente tem que esmiuçar bem. Porque não é bem assim que as coisas funcionam. O contrato ele é um projeto de reconstrução do clube. Isso envolve marca global, isso envolve novos torcedores. É só ver a demanda que tem em relação à busca de camisa, a molecada alucinada, o fenômeno que aconteceu em 2010, 2009, 2010, 2011, da forma como as coisas aconteceram, como aconteceu em 2002 e como aconteceu em outras gerações também de jogadores que passaram no Santos. Então, assim, de forma bem resumida, para a gente esclarecer. São dois contratos diferentes, um contrato jogador, o Santos deve ao Neymar, o que deve ao salário do CLT, como os outros jogadores. Aí você pode avaliar se é muito, se é pouco, aí cada um fica dentro do seu critério, se acha que vale ou se não vale. O outro contrato é o contrato de parceria, em que foi se entendido e discutido que as porcentagens seriam aquelas que os nossos colegas já trouxeram, mas que o Santos Futebol Clube também está ganhando com isso. O Santos Futebol Clube hoje é uma marca em que, muito em função e atrelado ao Neymar, é uma marca que hoje as empresas querem fazer parte. Querem estampar. Onde tem espaço vazio? No meião. Quanto você quer? Antes você negociava por, sei lá, por um pastel. Hoje você negocia por 5. É diferente. Então, atrelar que vale 105 milhões, de que é 21 milhões, eu acho que fica um pouco fora da curva. A estrutura de contrato é essa, a ideia de contrato é essa, e o que está sendo executado é isso. Dentro de todo desse organograma, valores estipulados em relação a patrocínios individuais que a gente não tem acesso e nem pode ter porque é contrato individual e é respeitado o sigilo entre as partes, o Santos hoje tem mais arrecadação, mesmo com as divisões dessa parceria de reconstrução, do que tinha em 2023, que também estava na Série A. Então, dizer hoje que não vale a pena, eu não sei. Com relação à renda de estádio... Esse é todo o clube. É todo o clube, né? E mas aí mas quando ele está em campo, o Santos tem 80% mais de arrecadação. Fazendo uma análise aqui do último jogo na Vila Belmiro, foi 400 mil, 500 mil de público, de renda. Eu não lembro ao certo aqui, mas quando tem o Neymar, bate 1 milhão, né? Com todo esse imbróglio aí que vem falando, o Santos ainda com o Neymar ainda consegue arrecadar ainda muito mais dinheiro nos jogos também, né? Porque aí a renda se a situação do quase clube dobra, hoje fosse melhor, se a situação do clube hoje em campo fosse melhor, nós talvez estivéssemos falando de números ainda maiores. Então, assim, o Santos deve ainda ao Neymar Júnior 30 milhões. Não, o Santos não deve hoje ao Neymar Júnior 30 milhões. O Santos deve hoje ao Neymar Júnior o salário de maio já pagou? Acho que é o de junho, né? Eu não sei como é que funciona o fluxo de caixa, se recebe no começo do mês, se recebe no final do mês, eu não sei como é que funciona o fluxo de caixa. Então, o ponto é esse, o Santos hoje não deve ao Neymar Júnior, o Santos hoje tem um contrato CLT de 4 milhões por mês que está sendo pago, ponto. O Santos hoje tem uma parceria com a NR Esportes para a reconstrução do clube, em que tem uma expectativa de arrecadação para a NR Esportes de 85 milhões, e dentro disso também tem a arrecadação para o clube. Né? O clube também está arrecadando com essa parceria, né? E ganhando em cima dessa parceria, mais ou menos, aí é outra questão. Então, dentro dos contratos já assinados,
e das previsões que tem para contratos que estão próximos de serem assinados em negociação, o Santos já arrecadou o valor para quitar a questão dos 85 milhões em relação a isso. Lembrar, não é 85 milhões que é pago ali, é pago dentro de um fluxo. O patrocinador paga mensal, então tem o envio dessa remessa mensal também em relação a essa porcentagem. Então, não, o Santos não deve 30 milhões à NR Esportes, o Santos, dentro da arrecadação, está dentro da estrutura da expectativa que se tinha, o Santos aumenta as suas arrecadações aos seus cofres também, e a expectativa é de que isso se estenda, né? Até porque há também a expectativa de que ele renove o contrato.